Livro Manual de Programação de Neurolinguística, de Joseph Conner, capítulo 3. Aprendizagem. Aprendizagem é geralmente definida como a aquisição de conhecimento, habilidades, capacidades através do estudo, da experiência ou do ensino, mas esse é o resultado e o processo. Como aprendemos? A aprendizagem sempre envolve autodesenvolvimento, aprender a agir de forma diferente, pensar de forma diferente e nos sentirmos diferentes. A aprendizagem é natural, aprendemos a todo momento, é parte da adaptação às circunstâncias mutantes. No entanto, nem sempre pensamos nisso como aprendizagem. Aprender não é a mesma coisa que ensinar e pode nada ter a ver com ensinar. Podemos aprender algumas coisas sendo ensinados diretamente e outras coisas no processo. Por exemplo, pode nos ensinar matérias diferentes na escola e durante o processo podemos vir a crer que não somos muito bons em aprender, quando na verdade não somos muito bons em sermos ensinados. Muitas escolas não são bons lugares para aprender. Aprendizagem também não é a mesma coisa que educação. Educação descreve os resultados da aprendizagem e é frequentemente testada através de exames. A origem da palavra advém do latim educere, significando extrair, tirar. A educação diz a respeito a professores retirando os recursos e capacidade dos alunos, em linha com pressuposições da PNL, de que todos já têm todos os recursos que precisam ou que podem adquiri-lo. Essa preposição dá empoderamento tanto ao professor quanto ao aluno. Bons professores criam bons alunos. Não se pode ter um professor sem um aluno. O ensino não pode existir com a diversidade por si só. Não faz qualquer sentido dizer, ensinei a matéria, mas os alunos não aprenderam. Isso é equivalente educacional da piada de médico. A cirurgia foi um sucesso, mas o paciente morreu. O professor também é um aprendiz, embora vá aprender algo diferente daquilo aprendido pela pessoa a qual estiver ensinando. Com demasiada frequência, a educação é vista como professor despejando conhecimento na vasilha vazia, o aluno. Isso não é educação, é injeção de conhecimento. Essa preposição deixa o professor literalmente esvaziado e o aluno se sentindo dependente e inchado de conhecimento. Exames podem criar bulimia educacional. Engula rapidamente, antes e depois regurgite no momento certo para abrir espaço para o próximo porre. Níveis de aprendizagem. A aprendizagem tradicional pode ser dividida em 4 estágios principais. Incompetência inconsciente. Você não sabe e não sabe que não sabe. Pense em algumas atividades que você faz bem agora, tal como ler, praticar alguns esportes ou dirigir um automóvel. Houve um tempo em que você nada sabia a respeito, sequer tinha consciência disso. Incompetência consciente. Agora você treina a habilidade, mas não é muito boa nela. No entanto, aprende rápido nesse estágio, porque quanto menos sabe, maior é o espaço para melhoria. Você obtém resultados imediatos. Competência consciente. Neste estágio você tem a habilidade, mas ainda não é consciente e habitual. Você precisa se concentrar. Essa é uma parte satisfatória do processo de aprendizagem, mas a melhoria é mais difícil. Quanto melhor você for, maior é o esforço necessário para alcançar um ganho perceptível. Competência inconsciente. Agora sua habilidade é habitual, automática. Você não precisa pensar nela. Essa é a meta de aprendizagem e de colocar o quanto for possível dessa habilidade nos reinos de competências inconsciente, de forma que sua mente consciente esteja livre para fazer outras coisas, como, por exemplo, conversar com os passageiros e ouvir música enquanto dirige um automóvel. Este é o caminho normal de aprendizagem. Acho que há mais um passo. Maestria. A maestria é mais do que competência inconsciente. Possui uma dimensão estética adicional. Não é só eficaz, mas é lindo de se ver. Quando você alcança a maestria, não precisa mais tentar. Tudo acontece em um fluxo constante. Você adentra num estado de fluxo. Tal estágio exige tempo e esforço para ser alcançado, mas os resultados são mágicos. Você sabe que está vendo um mestre, porque embora não possa apreciar cada faceta de sua habilidade, ele faz com que pareça fácil.
A aprendizagem em qualquer nível demanda tempo. Leva cerca de 1000 horas para alcançar competências conscientes em qualquer habilidade que vale a pena. Leva cerca de 5.000 horas para chegar à competência inconsciente e são necessárias cerca de 25.000 horas para chegar à maestria. Existem 2 atalhos. O primeiro é um bom ensino. Um bom professor manterá o seu nível de motivação elevado. Dividirá o trabalho em partes gerenciáveis. Lhe proporcionará uma série constante de pequenos sucessos. O manterá em um bom estado emocional e satisfará sua curiosidade intelectual sobre a matéria. Também será bom na matéria, ele próprio, e acelerará sua aprendizagem, sendo um bom modelo. Não só lhe dará conhecimento, mas também uma boa estratégia para assimilá-lo. O segundo atalho é a aprendizagem acelerada. Ela vai diretamente do primeiro estágio, incompetência inconsciente, para o quarto estágio, competência inconsciente, passando por cima dos estágios consciente. A modelagem na PNL é um dos caminhos para a aprendizagem acelerada. A zona de aprendizagem. Quando você está aprendendo novas ideias ou comportamentos, cuidado com 2 perigos. Primeiro, você está totalmente atolado e não sabe o que fazer em seguida. Poderá sentir ansiedade ou impotência. Você está na zona da ansiedade, onde a dificuldade percebida da tarefa parece maior do que os recursos de que dispõe. Pare, dê um passo mental para trás. Respira fundo e pense naquilo que deseja fazer a seguir. De que recursos necessita? Mais informações? A quem perguntar? Um descanso completo? Uma cela acolchoada? Segundo, tudo parece ser fácil demais e você pode fazê-lo com uma das mãos amarradas às costas. Você não está sendo suficiente exigido. Pode se sentir entediado ou distante. Você está na zona do zangão. Os recursos que dispõe parecem ser muito maiores do que a dificuldade da tarefa. Pare, dê um passo mental para trás, respire fundo e então decida o que fazer. Talvez possa estabelecer resultados adicionais que exigirão mais de você. Talvez precise de um descanso ou talvez no final das contas sequer precisa aprender essa habilidade. A zona de aprendizagem é quando a dificuldade percebida se equipa para aproximadamente os recursos percebidos. A zona da ansiedade é quando a dificuldade percebida é muito maior que os recursos percebidos. A zona do tédio ou do zangão é quando os recursos percebidos são muito maiores do que a dificuldade percebida. Agora temos dificuldade percebida, zona da ansiedade, zona de aprendizagem e zona do zangão e os recursos percebidos. Quando você se sentir alerta e curioso, quando puder ficar na zona da aprendizagem e evitar a zona da ansiedade e do zangão, então a aprendizagem será recompensadora e agradável. A coisa mais importante de ter consciência quando estiver aprendendo é do seu estado emocional. Aprendizagem simples e generativa. Aprendizagem simples. Há 2 principais tipos de aprendizagem. O primeiro, a aprendizagem simples, às vezes denominada aprendizagem de looping simples. Aqui é uma lacuna entre aquilo que se sabe e aquilo que se deseja saber, e você empreende a ação para fechar essa lacuna. Os resultados são feedback, que leva o conhecimento ou habilidade aumentados. O feedback lhe permite saber se você está se aproximando de sua meta, se suas ações o levarão para o mais perto de sua meta, ou seja, de reduzir a lacuna. Então você empreende mais dela. Se aumentarem a lacuna, você empreende menos dela. Pelo menos essa é a teoria. É espantosa a frequência com qual supomos que é necessário fazer mais da mesma coisa. Resolver o problema é fechar a lacuna. A aprendizagem simples é a solução de problemas e ocorre dentro de um limite de suposições e crenças sobre o que é possível e necessário. Por exemplo, um homem pode sofrer de dores de cabeça frequentes e ir ao médico e o médico prescrever analgésicos. O homem vai embora feliz e da próxima vez que tiver uma dor de cabeça, toma os analgésicos. O problema simples, solução simples. Um exemplo de negócio seria uma organização que deseja investir em uma fábrica mais moderna e rápida.
tenta uma série de possibilidades e decide pela mais eficaz em termos de custo. 6 meses depois, a fábrica está construindo e funcionando a plena capacidade. Problema simples, solução simples. Aprendizagem simples. Problema, uma diferença onde você está e onde você deseja estar. Agora, tome uma decisão, coloque uma ação e espere o feedback, o resultado da sua ação. Aprendizagem generativa. Outro tipo de aprendizagem é a aprendizagem generativa, ou o loop duplo. A aprendizagem generativa traz nossas crenças e suposições sobre a questão ao loop de feedback. O feedback a nossas ações nos leva a questionar nossas suposições. Nos exemplos anteriores, o homem poderia perguntar por que está tendo frequentes dores de cabeça. Poderia descobrir que precisa mudar o estilo de vida ou da sua dieta. Também poderia pensar em assumir responsabilidade pela sua própria saúde, em vez de procurar médico para resolver todos os problemas de saúde. A organização empresarial poderia perguntar se levaria a pena investir em um novo equipamento para um produto que poderá estar ultrapassado dentro de um ano. Poderia perguntar se está no mercado certo e pensar em produtos alternativos, em vez de supor que pode continuar fazendo o que sempre fez. As perguntas básicas a serem feitas na aprendizagem de loop duplo são: quais as minhas suposições a esse respeito? De que outra maneira eu poderia pensar nisso? Como minhas suposições podem estar contribuindo para o problema? Como essa situação tem persistido? Aprendizagem generativa. Quais são as suas crenças e suposições? Pergunta. O problema, uma diferença onde você está e onde você deseja estar. Toma uma decisão, coloca uma ação e agora você vê o feedback, o resultado da sua ação. Níveis neurológicos. Outro modelo que também é útil ao pensar em aprendizagem é a mudança. Foi desenvolvido por Robert Dilts, com base no trabalho de Gregory Bateson. O modelo denomina-se níveis neurológicos e é útil sem ser consistente ou exaustivo ou mesmo lógico. Tem sido amplamente adotado no pensamento da PNL. Os níveis são como segue. 1. Ambiente. Onde e quando. O ambiente é o lugar, o momento e as pessoas envolvidas. Você estabelece o limite do que inclui. Pode ter sucesso somente em circunstâncias específicas ou com pessoas particulares. Estar no lugar certo no momento certo. 2. Comportamento. O que? Comportamento é o que fazemos. Em termos de PNL, inclui pensamentos além de ações. Às vezes, comportamento é difícil de mudar, por estar estreitamente ligado a outros níveis. Você observa o comportamento do lado de fora. 3. Capacidade. O como. Capacidade é a habilidade. Comportamento consiste automático e habitual. Esse nível inclui tanto estratégias de pensamento quanto habilidades físicas. Capacidade em nível organizacional se manifesta com processo e procedimento empresariais. Capacidade somente é visível no comportamento resultante porque reside em você. 4. Crenças e valores. O porquê. Crenças são princípios que guiam ações, não aquilo que dizemos acreditar, mas aquilo sobre o qual agimos. Crenças dão significado ao que fazemos. Valores são o porquê fazemos o que fazemos, são o que é importante para nós. Saúde, riqueza, felicidade e amor. Em um nível organizacional, empresas têm crenças de negócio como base nas quais agem e valores que detêm. São parte da cultura das organizações. Crenças e valores direcionam nossa vida. Agimos tanto como permissões quanto como proibições nas nossas ações. 5. Identidade. Quem? Identidade é o senso de si mesmo, as crenças e valores essenciais que definem você e sua missão de vida. Ela é constituída ao longo de toda a sua vida e é bastante resiliente. Nós nos expressamos através de nossos comportamentos, habilidades, crenças e valores, mas somos mais do que todos o que qualquer um desses. Nos negócios, a identidade organizacional é a cultura empresarial. Ela emerge da interação dos demais níveis. 6. Além da identidade, conexão. Este é o reino da ética, da religião e da espiritualidade, seu lugar no mundo.
Para uma empresa significa visão e como a empresa se conecta à comunidade e outras organizações. Níveis neurológicos não são uma hierarquia, todos se conectam entre si, todos influenciam uns aos outros. Níveis neurológicos são úteis para estabelecimento de objetivo e resultados. Você pode especificar resultado por tipo de ambiente que deseja, como deseja agir, habilidade que deseja, atitudes e crenças que deseja adotar, tipo de pessoas que deseja ser. O próprio pensamento de resultado é habilidade ou capacidade, uma abordagem que você adota em toda decisão que toma. Pensamento de resultados se alinha com as suas crenças e valores, quando você vê o quão bem funciona e quando se torna um princípio importante em sua vida. O pensamento de resultados alcança o nível de identidade, quando você se torna o tipo de pessoa que anda em direção àquilo que deseja na vida, em vez de deixar isso ao acaso ou para os outros decidirem. Níveis neurológicos: além da identidade, crenças e valores, ambiente, capacidade, comportamento. A linguagem dos níveis neurológicos. É possível saber em qual nível uma pessoa está pensando ou ouvindo as palavras que usa. É possível, por exemplo, mapear todos os 5 níveis usando uma só sentença. Abre aspas. Eu não posso fazer isso aqui. Fecha aspas. Quando, abre aspas, o eu, fecha aspas, é enfatizado, é uma declaração de identidade. Eu não posso fazer isso aqui. Quando, abre aspas, não posso, fecha aspas, é enfatizado, é uma declaração de crença. Eu não posso fazer isso aqui. Quando, abre aspas, fazer, fecha aspas, é enfatizado, é uma declaração de capacidade. Eu não posso fazer isso aqui. Quando, abre aspas, o isso, fecha aspas, é enfatizado, é uma declaração de comportamento. Eu não posso fazer isso aqui. Quando, abre aspas, o aqui, fecha aspas, é enfatizado, é uma declaração de ambiente. Eu não posso fazer isso aqui. Eis alguns exemplos que vou colocar aqui para vocês de declarações que mostram claramente o nível que se refere. 1. Identidade. Sou um bom gerente. 2. Crença. Fazer o MBA me ajudou muito em minha carreira. 3. Capacidade. Tenho excelentes habilidades em comunicação. 4. Comportamento. Fui mal naquela avaliação. 5. Ambiente. Trabalho bem com essa equipe. 6. Identidade. Sou basicamente uma pessoa saudável. 7. Crença. A saúde física é importante para mim. 8. Capacidade. Sou um bom corredor. 9. Comportamento. Corri 1 milha em 7 minutos. 10. Ambiente. A nova academia é um grande lugar para exercícios. Você também pode usar níveis neurológicos para explorar um problema ou quando estiver confuso e incerto sobre o que fazer. Uma vez que saiba em que nível está preso, saberá o tipo de recurso que precisa. Ambiente. Você precisa de mais informação sobre a situação. Comportamento. Você tem informação suficiente, mas não sabe exatamente o que fazer. Capacidade. Você sabe o que fazer, mas tem dúvida da sua capacidade para fazê-lo. Crenças e valores. Você sabe que tem capacidade, mas não quer fazê-lo ou pensa que não é importante. Identidade. Você pensa que vale a pena fazê-lo, mas de alguma forma simplesmente não é você. Confundir níveis neurológicos causa muitos problemas. O problema mais importante é a confusão entre comportamentos e identidade. Crianças ouvem com frequência: você é mau, declaração de identidade, quando fazem algo errado, comportamento. Consequentemente, muitas pessoas acreditam que são o que fazem e julgam de acordo, mas cada um de nós é uma pessoa capaz de fazer muitas coisas e nem todas serão aprovadas pelos outros. Níveis neurológicos separam o ato da pessoa. Você não é o seu comportamento. Alinhamento de níveis neurológicos. Este é um exercício poderoso para construir os seus recursos e sua congruência utilizando os níveis neurológicos. É melhor realizar com um guia que possa orientá-lo através do processo. Você pode fazer isso mentalmente, porém é mais poderoso se o fizer fisicamente. Comece ficando de pé
em um lugar onde possa dar 5 passos para trás. Pense em uma situação difícil em que você gostaria de ter mais escolhas, em que suspeita que não está usando todos os recursos, em que você não seja totalmente você. Você pode também utilizar este exercício em uma situação na qual deseje certificar-se de que está utilizando todos os seus recursos. Comece pelo ambiente onde você está tipicamente. Experimenta o problema. Por exemplo, o lar ou o escritório. Descreva o seu entorno. Onde está? Quem está em sua volta? O que você nota especificamente sobre o ambiente? Dê um passo para trás. Agora, você está no nível de comportamento. O que está fazendo? Pense em seu movimento, ações e pensamentos. Como seu comportamento se encaixa no ambiente. Dê mais um passo para trás. Agora está no nível de capacidade. Pense em suas habilidades. Nessa situação, você está apenas expressando uma fração delas. Que habilidades você tem em sua vida? Quais são as estratégias mentais? Qual é a qualidade do seu raciocínio? Que habilidades de comunicação e relacionais você tem? Pense em suas habilidades de rapport, resultados e pensamento criativo. Que habilidades tem que lhe servem bem? O que você faz bem em qualquer contexto? Agora, dê mais um passo para trás. Reflita sobre as suas crenças e valores. O que é importante para você? O que você acha que vale a pena no que você faz? Que crenças potencializadoras você tem em seu próprio respeito? Que crenças potencializadoras você tem sobre os outros? Que princípios você toma como base de suas ações? Você não é o que faz nem mesmo o que acredita. Dê mais um passo para trás e pense a respeito da sua personalidade, identidade singulares. Qual a sua missão na vida? Que tipo de pessoa você é? Obtenha um senso de si mesmo e daquilo que você quer realizar no mundo. Expresse isso como uma metáfora. Que símbolo e ideia vem à sua mente, que parece expressar a sua identidade como pessoa? Dê um último passo para trás. Pense em como você está conectando a todos os outros seres vivos e tudo que acredita estar além da sua vida. Muitas pessoas denominam isso de reino espiritual. Você poderá ter crenças religiosas ou uma filosofia pessoal. Tome um tempo que for necessário para obter um sentido do que significa isso para você. No mínimo, isso diz a respeito a como você, como pessoa singular, se conecta a outras. Que metáfora melhor expressaria esse sentimento? Leve esse sentimento de conexão com você enquanto entra em seu nível de identidade. Observe a diferença que isso faz. Agora, pegue esse sentimento intensificado de quem você é e de quem poderá ser, como uma metáfora que o expressa e dê um passo à frente para o nível de suas crenças e valores. Mantenha essa fisiologia do nível de identidade enquanto faz isso. O que é importante agora? Em que acredita agora? O que quer que seja importante? Em quem deseja acreditar? Quais crenças e valores expressam sua identidade? Por que esse novo senso de suas crenças e valores dê um passo para frente, para o nível de capacidade, mantendo a fisiologia anterior do nível de crenças e valores? Como suas habilidades estão transformadas, intensificadas com esta maior profundidade? Como pode usar suas habilidades da melhor maneira possível? Mantenha a fisiologia do nível de capacidade e dê um passo à frente para o nível de comportamento. Como poderá agir para expressar o alinhamento que sente? Finalmente, dê um passo à frente para o seu real ambiente atual. De que forma é diferente quando traz esse nível de você mesmo para ele? Observe como se sente a respeito de onde está com essas maiores profundidades de clareza de seus valores, de seu propósito e senso de conexão. Saiba que se você fosse trazer tudo isso para a situação do problema, ela mudaria.
Posições percentuais. Uma das primeiras coisas que aprendemos sobre o mundo é que nem todos compartilham o nosso ponto de vista. Para compreender uma situação plenamente, você precisa adotar diferentes perspectivas e assim como ao examinar um objeto de ângulo diferente, para ver a sua largura, altura e profundidade. Um só ponto de vista oferece apenas uma única dimensão, uma única perspectiva verdadeira daquele ângulo, mais um retrato incompleto do objeto inteiro. Não existe uma perspectiva correta, seja qual for a situação. Você constrói compreensão a partir de muitas perspectivas. Todas são parcialmente verdadeiras e todas são limitadas. A PNL oferece 3 dessas perspectivas inicialmente propostas por John Grinder e Judith Delosier e desenvolvidas a partir do trabalho de Gregory Bateson. A primeira posição é a sua própria realidade, a própria visão a qualquer situação. A maestria pessoal vem de uma primeira posição forte. Você precisa se conhecer e seus valores para ser um modelo eficaz, influenciar outros através de exemplo. A segunda posição é dar salto criativo de uma imaginação para compreender o mundo a partir da perspectiva de outras pessoas. Pensar de forma pela qual ela pensa. A segunda posição é a base da empatia e do rapport, dar-nos a capacidade para apreciarmos os sentimentos dos outros. Há 2 tipos de segunda posição. Segunda posição emocional é compreender as emoções da outra pessoa. Portanto, você não deseja feri-la, porque pode imaginar a sua dor. Segunda posição intelectual é a capacidade de compreender como outra pessoa pensa, os tipos e ideias que tem, a tipo de opinião e resultados que detém. A terceira posição é um passo para fora da sua visão, da visão da outra pessoa, para uma perspectiva distanciada. Ali você pode ver o relacionamento entre os 2 pontos de vista. A terceira posição é importante quando você verifica a ecologia de seus resultados. É preciso esquecer por um momento que o resultado que você quer é olhar para ele de forma distanciada. Para ilustrar, desenhe uma pirâmide. Na base, no canto esquerdo, você coloca a primeira posição, no canto direito você coloca a segunda posição e no topo você coloca a terceira posição. Todas as posições são úteis. Muitas pessoas são bastante adaptadas de uma posição, mas não tão boas em adotar outra. A melhor compreensão vem de todas as 3. Posições perceptuais são básicas para a PNL. Em qualquer situação você precisa conhecer sua posição e compreender de outras pessoas, sem necessariamente concordar com elas. Então é essencial poder dar um passo mental para fora e avaliar o relacionamento. A solução para o problema de relacionamento deve envolver as perspectivas de ambas as pessoas. A negociação é impossível sem que se compreenda os pontos de vista conflitantes. Quando se analisa um problema de negócios, veja as perspectivas dos diferentes interessados: clientes, gerente sênior, gerente de nível médio, parceiros estratégicos, fornecedores e concorrentes. Exatamente quais as perspectivas que você adotará dependerão do problema que está considerando. Há 2 principais padrões aplicáveis de posições perceptuais: um para relacionamentos, o meta-espelho, e para reuniões de negócios, o padrão de reuniões eficazes, o meta-espelho. O meta-espelho é um processo desenvolvido por Robert Dilts para explorar um relacionamento com outra pessoa. Você pode fazer isso sem se mover, mas funciona melhor se você se mover fisicamente para um lugar diferente para cada uma das diferentes posições. Comece escolhendo o relacionamento que deseja explorar. Pense nele primeiramente a partir do seu ponto de vista, primeira posição. O que o torna difícil? O que está pensando e sentindo nesse relacionamento? Se você se sentir desafiado, de que nível neurológico esse desafio parece vir? É sobre seu ambiente? Onde você trabalha, os amigos que você tem, suas roupas? É sobre o seu comportamento, aquilo que você faz? Você sente que suas habilidades e valores estão sendo desafiados?
Você sente ascendiado no nível de identidade? A outra pessoa está dizendo uma coisa, mas está transmitindo outra em sua linguagem corporal? Agora deixe o seu ponto de vista e prepare-se para examinar a situação do ponto de vista muito diferente. Imagine, a partir do ponto de vista da outra pessoa, segunda posição, como a outra pessoa, como se sente? Como você se vê no relacionamento? Como reage? Com qual nível neurológico você se preocupa? A outra pessoa, você, nesse relacionamento parece ser congruente? Quando estiver explorando isso, descarte essa segunda posição e volte a si mesmo no momento presente. Dê outro passo para a terceira posição. Considere ambos os lados do relacionamento de forma incerta. Que tipo de relacionamento é? O que você pensa de si mesmo? A primeira posição no relacionamento. Uma vez que tenha obtido uma intuição da terceira posição, volte a si mesmo no momento presente. Agora, adote mais uma posição de fora, uma quarta posição. Desse ponto de vista, pense a respeito de como a terceira posição se relaciona com a sua primeira posição. Por exemplo, na terceira posição você estava irritado consigo mesmo? Conformado com a situação? Desejava que sua primeira posição se afirmasse mais? Sentia que sua primeira posição deveria ser menos afirmativa? Seja claro, pronto e como a sua terceira posição se relaciona a você na primeira posição. Uma vez que esteja claro, volte para você no aqui e agora. Agora, inverta suas reações de primeira e terceira posições. Por exemplo, na primeira posição poderá se sentir sobrepujado pela outra pessoa. Na terceira posição poderá estar zangado com você, que está sobrepujado. Inverta a reação e adote a raiva na primeira posição. Na primeira posição, fique com raiva da outra pessoa. Como é isso? O que mudou? Como esse sentimento poderia ser o recurso aqui? Agora, visite a segunda posição. De que forma o relacionamento é diferente quando você, da primeira posição, possui esse novo recurso? Determine a primeira posição no aqui e agora. O meta-espelho. Agora, para ilustrar, nós temos 4 círculos de primeira posição, de segunda posição e de terceira posição e de quarta posição. Agora, você substitua o sentimento de primeira pelo sentimento de segunda. O meta-espelho funciona porque espelhamos nossos relacionamentos externos por dentro. Nossa resposta a nossas próprias ações é frequentemente exatamente o recurso de que necessitamos do mundo exterior. O padrão de reuniões eficazes. Esse padrão utiliza posições perceptuais para preparar uma boa reunião. Pode transformar reuniões difíceis em reuniões produtivas e fazer com que boas reuniões sejam ainda melhores. Escolha uma reunião iminente na qual você deseja maior compreensão. Não precisa ser uma que envolva conflitos potencial ou antagonismo. Posicione 2 cadeiras para representar os lugares onde você e outra pessoa estarão sentados. Sente-se em uma cadeira. Essa é a primeira posição. A partir desse ponto de vista, pergunte a você mesmo: qual é o resultado desejado para essa reunião? Poderá haver uma meta principal ou algumas subdiárias? Ocasionalmente, estas poderão estar em conflito ou ser mutuamente exclusivas, como: quero discutir o assunto plenamente e sair rapidamente. Como saberá se alcançou essas metas? Em que estaria prestando atenção? Qual é a atitude que pretende adotar para essa reunião? Como estruturará a reunião? Qual será a posição de apoio, se necessária? Por exemplo, uma resposta possível seria: quero obter concordância para minha proposta e manter um bom relacionamento que tenho com a outra pessoa. Saberei ter alcançado isso quando o contrato estiver assinado, quando ouvir as palavras de concordância e vir um sorriso no rosto da outra pessoa. Serei amigável, light e começarei por reassumir o que aconteceu no passado e fazendo as minhas sugestões para o futuro. Se isso não funcionar, concordarei em rever minha proposta e reapresentarei em outra ocasião. Agora fica de pé e dê uma sacudida e mentalmente deixe-se ficar sentado na cadeira.
Sente-se na outra cadeira e pense em si mesmo como sendo a outra pessoa. Você agora está na segunda posição. Pergunte a mesma coisa que antes e responda da melhor maneira possível, como uma outra pessoa. É importante que, ao se referir a si mesmo na cadeira, na primeira posição, você use o seu nome para estar claro quanto à separação. Quando estiver respondido a mesma pergunta da segunda posição, fique de pé. Sacuda-se para descartar a outra pessoa e passe para uma terceira posição, a poucos metros de distância. Agora, olhando para as duas cadeiras, pense no que provavelmente acontecerá entre as duas pessoas imaginárias que estão sentadas ali. Mantenha seu ponto de vista objetivo. Utilize os nomes das pessoas envolvidas. Como se relacionam? Faça pergunta como: que conselho daria a você sentado na cadeira? Há mais alguma coisa que deseje dizer a si mesmo? Que conselhos daria a outra pessoa? Qual é o resultado provável dessa reunião no momento? Ambas as pessoas obterão o que querem? Se não, o que teria que ser mudado? Agora se livre da terceira posição e volte para a primeira. À luz das informações coletadas da segunda e da terceira posições, reveja as perguntas originais, faça quaisquer mudanças necessárias para o seu resultado ou estilo que irá adotar. Você pode verificar essas mudanças, voltando à segunda e terceira posições novamente. Plano de ação. 1. Pense em sua experiência no exercício da reunião. Qual das 3 posições foi a mais fácil de ser adotada? Se tiver preferência por uma posição, faça uma lista dos benefícios daquela posição. Então, faça uma lista das desvantagens. Por exemplo, se tiver numa primeira posição forte, você sabe o que quer, mas pode ser considerado prepotente. Uma segunda posição forte lhe dá grande empatia, mas pode levá-lo a negligenciar seus próprios interesses. Uma terceira posição forte lhe dá objetividade, mas você se arrisca e parece distanciado. Então faça uma lista dos benefícios que obterá ao desenvolver as outras 2 posições. Desenvolva as posições mais fracas. Certifique-se em adotá-las sempre que tiver uma decisão a tomar. 2. O que você associa à palavra aprendizagem? Que tipo de sensação lhe dá? Qual é a sua experiência de aprendizagem na escola? O que aprendeu de sua experiência de vida? 3. Quem foram os seus melhores professores? O que os destacava? 4. Da próxima vez que um amigo lhe contar um problema, ouça além das palavras, nos níveis neurológicos. De qual nível o problema parece estar vindo? 5. Assista o filme High Fidelity, em português, Alta Fidelidade, em vídeo, mesmo que já tenha visto. Grande parte do filme é narrada da primeira posição. Como pensa que o personagem de John Cusack parece do ponto de vista de suas namoradas? 6. Agora, para ilustrar, vamos desenhar uma escada com 4 degraus. São necessários 8 quadrados. Agora, no terceiro quadrado, coloque uma bola preta e outra bola preta no quarto quadrado. Depois que você olhar o desenho, em que direção a escada vai? Você pode fazer com que inverta sua direção olhando para a ilustração de modo diferente? Se estivesse subindo a escada, em qual ponto preto você chegaria primeiro? No da parte horizontal do degrau ou da parte vertical? Finalizamos assim o capítulo 3. Meu nome é Isabel Dalmagro. Quero pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para receber mais vídeos como esse, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para edificar mais vida e quero agradecer a sua participação até aqui. Gratidão!